Olá do canal Amanhecer, hoje eu tenho uma convidada super especial, a doutora Josélia Lima Guizio. E o tema hoje é bem, chama muita atenção, mas é num lado positivo, né? Pra gente detectar e cuidar como uma prevenção, que é o tema depressão. E formulamos umas perguntinhas para a doutora Josélia, e a gente vai conversar na tranquilidade, tirando algumas dúvidas. O que é depressão? Então, a depressão é algo que vai além da tristeza. A tristeza é algo comum, ela vem, você fica triste por um término de um namoro, pelo emprego que você perdeu, por N fatores, mas ela passa. Agora, se a tristeza ela vem recorrente, ela vem, vai ficando, ela vai se instalando e aí vai gerando o quadro de depressão. Porque como existe, não sei se você vai me fazer essa pergunta, que existe 3 níveis de depressão, né? Então, assim, existe a depressão leve, que é quando você ainda consegue se dar conta de buscar ajuda, né? E às vezes é um colega que fala: "Ei, você não está legal, você não está saindo", né? A pessoa vai se isolando, ela não quer ver mais ninguém, ela vai se retraindo, ela não quer comer, né? Ela não consegue dormir. Mas no início você consegue buscar ajuda. No estágio que é o médio que a gente fala, você provavelmente você vai precisar de um psiquiatra, e aí faz um trabalho multidisciplinar, a psicoterapia com psicólogo, e às vezes é necessário a intervenção medicamentosa com o psiquiatra. E já no terceiro estágio, a pessoa já está, que é raro a gente ver, mas às vezes acontece, da pessoa ficar acamada, a pessoa ela não consegue levantar, ela não consegue comer de jeito nenhum, ela não consegue, ela se isola, ela fica dentro de um quarto, ela fecha as portas, janela, ela não quer ver ninguém, ela fica dias e aquilo, ela não toma banho, né? É bem comum esse quadro, né? E aí, assim, às vezes a pessoa tem que se internar. Então, assim, a depressão é gerado por uma tristeza recorrente. Como que é o início? Por que a pessoa começa a sofrer a depressão? Por que eu tô... E existe muito isso, né? Será que eu estou com depressão? Quando a gente dá palestra, a pessoa fala assim: será que eu estou com depressão? Eu estou com sintoma. Mas, assim, na faculdade a gente até fala isso, né? Quando a gente faz uma aula de ou psicofarmacologia ou psicopatologia, a gente se enquadra num monte de coisa. Não é você desenvolver um sintoma, são vários sintomas, né? Quando você se isola, é quando você deixa de comer, é quando isso está atrapalhando a tua atividade no teu trabalho, você não faz mais atividade física. Então, o que faz desenvolver? N fatores podem fazer, porque a depressão ela independe de classe social, idade, crença. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu acredito muito em Deus, e tem depressão. Às vezes a pessoa fala: eu sou uma pessoa bem resolvida. E o que seria bem resolvida? Ah, mas eu tenho uma casa, eu tenho um meio de transporte, eu tenho um trabalho legal. Tem gente que tem uma família linda e aí a pessoa não está vendo nada de felicidade naquilo que ela tem, mas o vazio que ela encontra dentro de si. Esse vazio que ela não está conseguindo ver alegria em nada em volta dela, como nem nos filhos, nem no namorado, nem no marido, e vice-versa. Essa tristeza que vai tomando conta da pessoa, não tem nada que... E às vezes, para piorar a situação, alguém de fora chega e diz assim: mas você está triste por quê? Nossa, você tem tudo. E isso vem um reforço negativo, porque a pessoa se sente muito mal com isso. Porque como assim eu tenho tudo e eu não estou feliz? Né? Então, assim, eu estava até comentando ontem com uma colega que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a questão espiritual hoje ela é fundamental para qualquer situação. Então, assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é a religião, nós falamos da espiritualidade. A espiritualidade é você acreditar em alguma coisa. Então, a segunda pergunta é: qual é o gatilho que causa a depressão, aquele que dá o estalo e tudo começa?
É o que a gente fala que é um insight, né? Que você falou, que você colocou sobre o gatilho. Às vezes acontece alguma coisa na infância, né? Às vezes acontece alguma coisa durante a gestação. Porque quando nós estudamos, nós sabemos que desde o momento da concepção, a criança já começa a guardar toda a sua memória. Né? Então, assim, no momento que a criança vai guardando, às vezes quando você chega na fase da adolescência ou na fase adulta, acontece algo que acaba tendo esse gatilho da pessoa desenvolver a depressão. Trazendo isso para o nosso dia a dia, um exemplo de um casamento que está bem, e aí uma mulher casada, lá na infância, ela viu o pai e a mãe, né, que o casamento não era legal. E aí ela falou para ela mesma, meu casamento vai ser legal, porque o casamento dos meus pais não foram. Mas às vezes acontece alguma coisa que aconteceu lá com o pai e a mãe, que ela viu, presenciou, sentiu, e aí acaba acontecendo alguma coisa com ela agora. E aí ela acaba não dando conta daquilo, que é o que a gente fala. E ela não consegue dar conta, né? Então, assim, acaba tendo esse gatilho, e aí a pessoa acaba ficando deprimida, ela vê que ela não consegue dar conta, e aí aquela tristeza vai tomando conta do coração da pessoa, e aquela tristeza ela vai sendo recorrente, que a gente fala, né? Então ela fica triste um dia, 2, 3, 4, normalmente 7 dias, se a pessoa começa a se afastar, né? Durante uma semana toda você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém. Se você trabalha, você começa a inventar desculpa. Se alguém te liga e quer te ver, você fala que eu estou ocupada. Você começa a gerar várias desculpas para você sair do meio social, familiar, trabalho e tudo. Todas essas questões a pessoa ela faz às vezes inconsciente, porque na verdade ela está se fechando. É uma forma dela, na cabeça dela, ela está se protegendo, porque ela fala para ela mesma, eu quero ficar sozinha. Mas esse ficar sozinho não é saudável. Porque esse ficar sozinho, não é o sozinho que é saudável. Dizer, hoje eu vou ficar só porque eu quero ouvir uma música. Hoje eu quero ficar só porque eu vou ler um livro. Não. Ela quer ficar só porque ela não vê mais graça na vida. Porque a vida não tem mais graça. Então, assim, ela prefere ir se afastando. E o primeiro passo é afastar as pessoas que ela ama dela. É o grande primeiro passo que a pessoa faz. E aquilo vai tomando conta numa proporção que, se as pessoas que estão em volta, elas não pararem para olhar, aí às vezes tem gente que fala assim, como é que a gente observa? Se você é uma pessoa e você tem uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, um tio, e você sabe que aquela pessoa estava todo domingo no almoço, que aquela pessoa era extrovertida, que aquela pessoa brincava, e de repente ela vai para o almoço, mas ela fica retraída. De repente, um almoço ela não vai. De repente ela se cuidava muito, de repente ela para de se cuidar. Né? Então, tudo isso são sinais que a pessoa está falando. Ou então muda o humor, porque tem gente que fica muito mal-humorada, ou então muito feliz. Né? Que a felicidade também, a gente fala que a depressão, ela se esconde atrás de um sorriso. Então, às vezes você pode desencadear risos, mas não de alegria, mas de tristeza, que também é um mecanismo de defesa que a pessoa encontra, entendeu? Porque o que a tua boca não falar, o teu corpo vai falar por você, entendeu? Então, o teu corpo dá muitos sinais. Então, quem está ao redor dessa pessoa é que vai ficar observando. Gente que está por fora, que como a gente identificar que nosso parente, com nosso amigo, se não é só uma tristeza, se é uma depressão, porque às vezes a gente acha que é frescura, mimimi, e o caso é sério. E a gente acaba deixando de lado porque a gente não sabe identificar se aquilo é verdadeiro ou não. Isso é muito importante que você está colocando, porque assim, essa semana eu fui convidada pelo um grupo de jovens, de adolescentes, que ia fazer uma encenação lá no Feirão do Agricultor. E era sobre suicídio. E aí, quando uma das pessoas que estavam lá perto, soube que eu era psicóloga, aí ela chegou para mim e ela falou sobre a sobrinha dela, que tinha tentado suicídio, aquilo era bobagem, que era falta de fé, né? E aí eu fiquei ouvindo aquela senhora e eu falei, nossa, coitada dessa sobrinha, porque essa senhora precisa de conhecimento, porque você precisa saber como lidar com essa situação, que não é frescura, que é uma doença, e que tem um ditado que é certo,
Só que você tem que falar de forma correta. Diz assim, a pessoa faz isso para chamar atenção. De fato, é para chamar atenção. Mas é um pedido de socorro. A pessoa está falando, me ajuda. Muita gente fala assim, eu queria morrer. Às vezes você tem uma amiga que está brincando com você, que está conversando. Nossa, que graça tem a vida. Eu queria sumir. É a palavra que a gente ouve muito. Sumir. Mas a pessoa fala com muita frequência, queria sumir. Mas você queria sumir para onde? Eu queria esquecer essas dores, eu queria dormir, não acordar. E aí você começa, né? Isso são uns estalos assim que qualquer pessoa que está em volta, você tem que observar esses sinais, né? Por que a pessoa quer sumir? Por que ela gostaria de dormir e não acordar? Por que ela não acha mais graça de ir na igreja, ela ia? Por que ela não acha mais graça de estar na família? Saía com a amiga, com os amigos, não sai mais. Por que aquilo que ela achava de mais importante, ela não vê mais graça, né? E aí são sinais que você pode estar observando e que tem demais, entendeu? Então, assim, as pessoas acham, não, mas por que você não levanta da cama? Você é jovem, inteligente, cheia de saúde. Não, ela não é cheia de saúde. Ela está ali dizendo, eu preciso de ajuda. Entendeu? Então, assim, é a forma dela dizer que precisa de ajuda. E a gente ouve muito isso, né? Acho que está com um mês que eu atendi um garotinho de 12 anos e ele disse assim para mim, falei, por que você tomou a medicação? Que ele foi parar no hospital. Ele falou assim, tia, eu tomei a medicação, não era para morrer, a senhora entende que eu não queria morrer? Eu só queria que os problemas sumissem. Eu falei, eu entendo que você queria que a dor acabasse, mas é por isso que muita gente toma o remédio e não acorda mais, né? E você teve a sorte de tomar e ser ajudado a tempo, né? Ele desmaiou no meio da rua, mas houve o socorro, né? Houve a questão da lavagem estomacal e tudo, então houve o socorro a tempo. Mas, assim, isso é um grande sinal que até essa criança chegar nesse ponto, houve muitos sinais. E essa primeira tentativa, que é a primeira tentativa de suicídio, embora o adolescente acredite, não, mas eu só tomei remédio para dormir. Foi uma tentativa. Ninguém que se mata quer morrer, que é onde a depressão está levando. Ela leva ao suicídio. Porque você chega numa tristeza que não é uma tristeza, é a depressão, porque a tristeza, ela passa, mas a depressão, ela não passa. Muitas vezes, ou você vai precisar de uma psicoterapia, ou vai precisar da psicoterapia junto com a medicação, com um bom profissional para acompanhar. Não tem como você, às vezes, sair sozinho. Às vezes você até quer, mas você não dá conta. Então, você precisa buscar ajuda. E muita gente que morre, que deixa uma carta, ela fala, me perdoa, eu não queria te causar sofrimento. Porque o objetivo da pessoa não é tirar a vida, mas é ganhar a vida. Ela só quer tirar a dor. Mas, às vezes, ela não sabe como lidar. E, às vezes, ela pediu socorro para todo mundo. Mas, às vezes, a pessoa fala... Ou no dia a dia você está tão corrido que você não observa, às vezes, a colega ou a tua prima. Às vezes, uma pessoa que nunca fala com você, de repente, ela vem até você e fala, oi, tudo bem? Se você estiver atento, mas essa pessoa nunca falou comigo, por que será que ela está falando? Então, assim, a gente fica bem atento. Lógico que o profissional, a gente estuda 5 anos para isso, para a gente detectar e passar essas informações, que é um pedido de socorro, porque às vezes a pessoa pediu para todo mundo, já deu todos os sinais, e aí todo mundo fala, nossa, quanta frescura. E aí às vezes a pessoa pede um socorro, às vezes inconsciente, para alguém de fora. Se a pessoa tiver essa informação, ela vai dizer, fulano não está legal, vou chamar alguém, entendeu? Então tem que ficar bem atento. Por falta de informação, a gente acaba tendo preconceito. Sim. E como você falou, a gente recebe estímulo ainda quando está sendo gerado. Então, a gente não pode falar que isso veio agora ou isso veio lá no começo da gravidez. Então, não tem como julgar se... Porque, para mim, ela é pequena. Por que para você é grande? Mas é pelo estímulo que eu recebi sobre a situação foi diferente. O estímulo que ela recebeu foi diferente. Então, foi negativo para ela. Ela reage de uma forma. E aí, eu não posso ficar comparando... as coisas que eu vivi, a minha perspectiva com a da outra. Que tem um ditado assim, se coloque no lugar do outro. Se eu me colocar no lugar do outro, eu vou ver a situação dele com os meus olhos, com as minhas experiências. Então eu vou criticar ele, vou julgar ele, porque se fosse eu, faria diferente.
E a gente tem que entender que a pessoa, ela vê de uma forma diferente as coisas. Eu vou complementar o que você falou muito importante. Quando você fala se colocar no lugar do outro, que nós trabalhamos da seguinte forma: a empatia não é se colocar no lugar do outro como o meio comum fala, né? A empatia é eu considerar a tua dor, porque a tua dor, ela é sua, ela não é minha. Então, assim, no meio comum que a gente fala, o indivíduo também não sabe, ela não tem como saber, né? Então, assim, mesmo que você passe uma situação parecida com a minha, se eu perco a minha mãe e você perde a sua mãe, a dor da sua mãe é da sua mãe, a minha dor é a minha dor. Se eu perco a minha mãe e meu irmão perde a minha mãe, são a mesma mãe, mas a dor é dele, é a minha, é minha. Então, assim, isso é muito importante, que é uma coisa que a gente trabalha, que é o que você colocou, cada um lida de uma forma diferente. Então, a gente precisa respeitar a subjetividade de cada um, a dor de cada um. Então, a gente precisa olhar e dizer, você é única. Entendeu? Você é um ser humano único, você é especial, você não é igual a ninguém, entendeu? E nosso papel é esse. A escuta é super importante, ou às vezes a pessoa não quer falar, mas o chorar, ela saber que você está presente, mesmo que a pessoa esteja passando pelo momento que a pessoa não está comendo, mas você lembrar dela com carinho, você chegar com alguma coisa que ela gosta, mesmo que ela olhe naquele momento e diga assim, e pegue e olhe com desmotivo total, mas quando você sai, fica lá no coraçãozinho dela, lá no inconsciente dela, que ela é amada, que ela é querida, né? É um abraço, é um sorriso, é um aperto de mão que faz toda a diferença, né? Uma vez na faculdade eu encontrei uma moça que ela disse assim para mim que pensou em suicídio na hora que eu cruzei ela. E eu cruzei ela, eu sempre gosto muito de abraçar, né? E aí eu nunca tinha visto ela. E eu cruzei ela assim e vi que ela estava triste. E aí eu disse para ela assim, oi, tudo bem? E aí, assim, quem me conhece sabe que eu tenho mania de abraçar, então eu falei, oi, tudo bem? E ela falou assim, tudo. E aí mas eu vi que não estava tudo bem, né? Estava no semblante dela. Eu falei, eu posso te dar um abraço? E aí ela disse, pode. Eu dei um abraço nela e falei, se você precisar de mim, eu tô lá no 6º período de psicologia, né? Tá, e passou. Então eu me formei, tá? E aí um dia ela me encontrou na clínica e disse assim, oi, lembra de mim? Eu não lembro, porque era muita gente. Ela falou, um dia você me ajudou muito, porque você me deu a mão, você deu uma palavra, você me deu um abraço no momento que eu mais precisei. Então, o teu abraço, o teu sorriso, o teu olhar pode tirar uma pessoa de um desespero, entendeu? De um pensamento suicida. Assim como, dependendo do que você falar, você pode levar ela ainda mais. Como dizer, isso é frescura. Você tem tudo, o que mais você quer? Entendeu? Então, você pode levar a pessoa para lá ou para cá. Então, você tem que ter essa empatia de pensar dessa forma. Qual é um tratamento para a pessoa depressiva? Depressão é psicoterapia e, em casos mais avançados, acompanhamento com psiquiatra, com a medicação, porque muitas vezes ela não consegue sair sozinha. Então, a questão da medicação, ela é fundamental, porque assim, o tratamento medicamentoso que a gente fala, ela vai sanar, ela vai ajudar a pessoa naquele momento de muita dor. Mas acompanhando com a psicoterapia, porque ela vai estar olhando para ela, para curar essa dor que causou essa depressão. Porque a medicação, ela é paliativa. Quer dizer, não adianta você estar com uma dor de dente e você precisa fazer um canal e tu vai lá e toma um remédio. É assim que o Dr. Wendel fala, né? Então, assim, vamos parar. Não o que você tem que fazer? Você tem que fazer acompanhamento com a psicoterapia e com o psiquiatra. Hoje acontece muito, você não está legal, você vai no clínico. Aí o clínico já passa um remédio para você. Entendeu? E aí é muito importante você ir num bom profissional, porque vai falar sobre a questão da alimentação, que é fundamental. A questão da espiritualidade, como eu já falei para você, a espiritualidade não é conversa. Pelo contrário, a gente se baseia exatamente na ciência, que é segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Você precisa acreditar em algo ou em alguma coisa que rege a tua vida, né? Então, assim, você acreditando nesse algo, isso vai te acalentar,
acalentar o teu espírito, a tua alma. Então, assim, com isso você vai começar a olhar mais para você. Então, assim, a questão da espiritualidade, ela é de fundamental importância para você poder, ajuda com a psicoterapia, com a medicação e a espiritualidade. A psicóloga Josélia Giesel, ela atende em 2 localidades. Em Ji-Paraná, ela atende no consultório 7, que é na Rua São João, número 1440, bairro Casa Preta. E também em Alvorada do Oeste, consultório 7. Os telefones de contato eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E agradecer a presença maravilhosa dessa psicóloga, super carismática, atenciosa e muito profissional. Aí, Muito obrigada. Muito obrigada. Convite. E espero fazer outras entrevistas, tá? Você não vai se livrar desse canal. Será uma honra. Então tá, muito obrigada e obrigada a você que assistiu. Deus te abençoe. Amém.